Conceito, tipos e sistemas de controle. 1. Conceito de controle. 1.1. Comparar um determinado objeto a um padrão pré-estabelecido. 1.2. O controle da administração pública, APU, é um poder-dever da administração, do legislativo, e aqui entram os TCS, embora não subordinados ao legislativo, sendo órgãos independentes e autônomos do judiciário, da sociedade e de outros órgãos especializados. 1.3. Com base na Carta Magna, o objetivo de controlar a APU é garantir a legalidade, legitimidade e economicidade. A doutrina amplia esse objetivo, colocando, dentre outros, efetividade, eficiência e equidade, por exemplo. 2. Tipos de controle. 2.1. Quanto ao momento, 2.1.1. Prévio preventivo 2.1.2. Concomitante 2.1.3. Posterior corretivo 2.2. Quanto ao órgão, 2.2.1. Administrativo, deriva da autotutela da administração, 2.2.2. Legislativo, poder legislativo mais TC 2.2.3. Judicial, poder judiciário, deve ser provocado, devido à inércia da jurisdição, vale dizer, o juiz não o faz de ofício, 2.3. Quanto à localização, 2.3.1. Interno, quando um órgão de um mesmo poder realiza o controle, CGU, em um ministério, 2.3.2. Externo, titular é o poder legislativo, que o exerce com o auxílio dos tribunais de contas. Também é externo o controle que um poder exerce sobre o outro, no âmbito do sistema de freios e contrapesos, 2.3.3. Social, sociedade 2.4. Quanto à natureza, 2.4.1. Legalidade 2.4.2. Mérito 2.5. Quanto à iniciativa, 2.5.1. Ofício 2.5.2. Provocado 2.5.3. Compulsório, lei determina, por exemplo. 2.6. Quanto ao âmbito. 2.6.1. Subordinação, é também chamado de controle hierárquico, vertical, absoluto, interno e limitado. 2.6.2. Vinculação, é também chamado de finalístico, tutela, supervisão ministerial, limitado, horizontal. 2.6.3. Atenção! Os TCS não são subordinados ao poder legislativos, mas sim vinculados. O nosso modelo de TC foi influenciado pelo modelo da Itália, França e Alemanha. 2.7. Entidades fiscalizadoras superiores, EFS, podem adotar os seguintes modelos. 2.7.1. Auditorias, modelo de controladorias, decisões unipessoal, monocrática mais decisões de caráter opinativo mais foco no desempenho GAL nos Estados Unidos. 2.7.2. Tribunais de Contas, adotado no Brasil decisões colegiadas mais decisões judicantes, caráter punitivo mais foco em legalidade, conformidade. 3. Sistemas de controle e tribunais de contas no Brasil. 3.1. Recursos transferidos voluntariamente pela União, artigo 71, inc. 6ª, confira, competência do TCU, pois o recurso é federal. 3.2. Recursos transferidos obrigatoriamente pela União, FPE, FPM, competência dos TCS, pois o recurso é do Estado-município. 3.3. Atualmente, temos 33 TCS. A composição é assim: 3.3.1. Tribunal de Contas da União, 3.3.2. Tribunal de Contas do Distrito Federal, 3.3.3. Tribunal de Contas do Estado 26, 3.3.4. Tribunal de Contas dos Municípios, são órgãos estaduais 3, BA para GOL, 3.3.5. Tribunal de Contas Municipal, são órgãos municipais 2, Rio de Janeiro SP. 3.4. Sinal de alerta: lembre-se que atualmente é vedada a criação de novos tribunais de contas municipais, nos termos da Constituição. No entanto, nada impede a criação de novos tribunais de contas dos municípios. Nesse sentido é a DIN 687, 3.4.1.
A Constituição da República impede que os municípios criem os seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Confira, artigo 31, 4º. Mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam um órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios. RTJ 135.457, réu mínimo. Otávio Galotti, ADIM 445, DF, réu mínimo Nery da Silveira, incumbido de auxiliar as câmaras municipais no exercício de seu poder de controle externo. Confira artigo 31, 1º. Esses conselhos ou tribunais de contas dos municípios, embora qualificados como órgãos estaduais, confira artigo 31, 1º, atuam onde tenham sido instituídos como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das câmaras de vereadores. 3.5. Sinal de alerta. Da mesma forma que podem ser criados, os TC dos municípios já existentes também podem ser extintos pelos estados. Vejamos o Info 883 do STF. 3.5.1. É possível, portanto, a extinção de Tribunal de Contas responsável pela fiscalização dos municípios por meio da promulgação de emenda à Constituição Estadual, pois a Confira não proibiu a supressão desses órgãos. 4. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Confira 88, arts. 70-75. Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, COFOP da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Tenha em mente o seguinte bizu: a fiscalização é sobre leleco sobre legalidade, legitimidade, economicidade, subvenção e renúncia. Tome cuidado que quanto ao aspecto literal da Confira 88, não há os termos eficiência, efetividade, eficácia e equidade. Entenda também que o titular do controle externo não é os tribunais de contas, mas sim o Poder Legislativo, no caso federal, Congresso Nacional. A fiscalização do ente público igual controle externo mais controle interno. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. O HDBV utilize, arrecade, guarde, gerencie e administre dinheiros, bens e valores, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Veja que tanto pessoas físicas quanto jurídicas devem prestar contas, não importando se é pública ou privada. Se há recursos públicos envolvidos, nasce o dever de prestar contas, pois, como aprendemos lá no direito administrativo, o interesse público é indisponível. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, e aprecie as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Segunda, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Veja que as contas do chefe do Poder Executivo são apreciadas, e não julgadas pelos TCS, guarde isso. As demais contas são julgadas pelos TCS. Sinal de alerta para os fins do artigo 1º, inciso I, a linha G da Lei Complementar 64.990, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. STF. Plenário. Re 848826 DF, Réu Origmin. Roberto Barroso, Red P. O Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10 de agosto de 2016. Repercussão geral, Info 834. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade que os tribunais de contas têm competência para julgar as contas de prefeitos que acumulem função de ordenadores de despesa,
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF 982 terceira. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato. Concessório, sinal de alerta em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Atualmente, se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos para apreciar a legalidade, ele não poderá mais rever esse ato. Esgotado o prazo, considera-se que a aposentadoria, reforma ou pensão está definitivamente registrada, mesmo sem ter havido análise pelo Tribunal de Contas. Antes, se passassem os 5 anos, o TC ainda poderia apreciar o ato, desde que concedesse contraditório e ampla defesa. Isso não existe mais. Se passarem os 5 anos, já era. Quarta, realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso 2º. O parlamentar isolado não pode solicitar, deve haver, no mínimo, a presença de comissão, que pode ser técnica, ou de inquérito fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Basta que a União participe. Não necessita de ter a maioria do capital social votante. Tome cuidado com essas pegadinhas. Sexta, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Sétima, prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Oitava, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. As sanções devem estar previstas em lei. Nona, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. X, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. X, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Primeiro, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Contrato: quem susta em regra é o CN. O TC só poderá fazê-lo ante a inércia do CN, nos termos do 2 graus abaixo. Já no caso de ato, o TC poderá sustá-lo imediatamente bastando a comunicação ao CN. Tome muito cuidado com essa diferença. No caso de sustação de contrato pelo CN, a solicitação ao Poder Executivo das medidas cabíveis é imediata, não há prazo aqui. Segundo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. Terceiro, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Título executivo extrajudicial, e não judicial. Cuidado! Não há necessidade do Judiciário para surtir efeitos. Quarto, o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Art. 72. A Comissão Mista Permanente a que se refere o artigo 166, 1 graus, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários.
Primeiro, não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Segundo, entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Sustação de DNA, despesas não autorizadas. Veja que mesmo que o TC entenda irregular a despesa, a comissão ainda pode não fazer nada, vale dizer, a decisão da Corte de Contas não vincula a decisão da comissão do CN. Nada mais é que uma brecha para o poder legislativo barganhar, caso constatada a irregularidade da despesa. Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. A sede é no Distrito Federal, e não em Brasília. Ademais, a jurisdição é em todo o território nacional, e não no DF. Bancas fazem pegadinhas nesse sentido. Primeiro, os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: e mais de 35 e menos de 70 anos de idade, redação dada pela Emenda Constitucional número 122, de 2022. Cuidado! É mais de 35 e menos de 70. Antes era até 65 anos, mudou. Não erre. Segunda, idoneidade moral e reputação ilibada. Terceira, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Quarta, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Segundo, os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, e 1/3 pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Segunda, 2/3 pelo Congresso Nacional. 1/3 é escolhido pelo Presidente e a aprovação é do Senado Federal, e não do Congresso. Logo, 1/3 de 9, seriam 3 ministros elegidos pelo Presidente da República da seguinte forma: 1 livremente, 1 dentre auditores, conselheiros substitutos, ministros substitutos e 1 dentre procuradores do Ministério Público de Contas MPC. Os outros 2/3, 6 ministros, serão escolhidos pelo Congresso Nacional, e não pelo Senado. Cuidado com essas inversões. 3 graus. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens, PIV, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Quarto, o auditor, igual ministro substituto, conselheiro substituto, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. Art. 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Segunda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Atenção, eficácia e eficiência. Terceira, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Quarta, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Primeiros responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Cuidado com responsabilidade subsidiária. Segundo qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, CAPES, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Parágrafo único.
As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros.